A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Eu peço a vocês licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, para que nessa tarde de segunda-feira possamos meditar na palavra de Deus, né? Eu iria trazer esta palavra de manhã cedo, mas eu tive um compromisso bem cedo, né? Tive que ir ao médico porque eu estou em processo de tratamento devido ao problema da minha coluna e sempre quando eu tenho consulta, né, tenho que ir ao médico, eu tenho que estar lá, né, presente, para ele saber como é que está meu tratamento, como é que se as dores se intensificaram, né? Então hoje foi um dos dias que eu fui ali para o médico de dor crônica, né? Tenho feito também uma acupuntura e juntamente com o médico da cirurgia, né? E feito também aqui na comunidade onde eu moro, tratamento, né? A fisioterapia que a médica do posto passa para a gente fazer, né? A clínica geral, feito hidroginástica, né? E graças a Deus aqui na minha comunidade onde eu moro, a gente tem uma associação, poderia dizer assim, o Qualivida, que tem ali recebido bastante pessoas do meu bairro e dado esse apoio ali às pessoas que precisam, né? E eu tenho sido beneficiado, graças a Deus, tenho feito esse tratamento aí de hidroginástica e fisioterapia. E a gente está nessa luta aí, né? Louvado seja Deus. Esse tratamento não é fácil, né? Problema de coluna, seja qual for a pessoa, né? Independente de idade, independente do estado social que ela tenha, problema de coluna é ruim para qualquer pessoa, principalmente para o homem, né? Porque é um mantenedor da família, do lar, e às vezes fica meio difícil, mas glória a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. Meus queridos amados irmãos, como todos sabem, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por vocês abrirem as portas, né, dos vossos lares, para que a palavra de Deus adentre. Você que é irmão já, né, que tem professado a Cristo como Salvador, você que é apenas um ouvinte da palavra de Deus, ou um simpatizante da palavra de Deus, ou qualquer pessoa de qualquer religião, eu quero agradecer por você estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aqui eu estou como um mensageiro, um comunicador, um transmissor da palavra de Deus. Levar o evangelho. Foi isso que Deus chamou as pessoas para e as convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que essas pessoas que são chamadas, vocacionadas por Deus, possam levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, que nenhum se perca. Mas isso também parte da vontade da pessoa, do desejo da pessoa de receber o Evangelho, receber a Cristo como Salvador. Deus não impõe a ninguém de querer que ele seja reconhecido como Deus, né? Deus apenas, ele nos diz que nós temos que pregar. E se as pessoas crerem, né? Amém. Mas se elas não crerem, o que é que Deus pode fazer, né? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E aí cada um de nós vai dar conta de todos os nossos atos, seja por palavras, pensamentos, né? Por tudo que a gente faz, a gente vai dar conta ao Senhor. Mas é como eu sempre tenho frisado, que enquanto a vida, a esperança do ser humano é poder se voltar para Deus. O homem sem Deus, ele não pode nada. O homem sem Deus é como uma folha seca levada pelo vento para todo e qualquer lugar. Aleluia. O mundo está aí com a sua beleza, com seus entretenimentos, né? E muitos são as pessoas que têm
se voltado para as coisas do mundo. Não que isso, irmãos, Deus não está impedindo de você se divertir, né? Mas o nosso foco principal deve ser Cristo. Estamos vivendo em um mundo conturbado, as guerras têm se acentuado, né? Os problemas, as catástrofes da natureza têm aumentado, doenças que a medicina, os médicos não conseguem diagnosticar, seja qual for a tecnologia que venha, é raro quando uma doença é detectada. E aí as pessoas sofrem, né? Sem saber o que está acontecendo com ela. Às vezes os médicos só dão uma semana, um mês, alguns meses, né? Mas Deus é quem sempre tem a última palavra. E o Evangelho está aí. A igreja ainda está aqui para anunciar a palavra de Deus. Aleluia. A igreja, quando eu falo igreja, meu querido, eu não falo a um templo feito de pedra, né? Mas eu falo a cada pessoa que recebeu Cristo no coração e o reconheceu como Salvador. Aleluia. E a mensagem de hoje, ela é para mim, ela é para você, ela é para nós. Essa mensagem eu já talvez tenha falado em outra ocasião no meu canal, eu não me recordo, eu dei até uma olhada, né, para evitar repetições. E ontem eu tive a oportunidade na igreja, na congregação onde eu estou congregando, junto com a minha esposa, de trazer esta mensagem, né, de trazer uma saudação. Eu até me estendi e já peço aqui o pastor o perdão por eu ter me estendido na palavra, né? Ele me deu apenas para dar uma saudação, mas aí eu me estendi um pouquinho e aqui eu já peço perdão ao pastor por eu ter me avançado um pouco, alguns minutos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, né, meus queridos? Pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo, porque eu sempre também friso que nós não podemos fazer nada sem o Espírito de Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, nos guie. Só estamos de pé porque Ele nos concede. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Aleluia. Vamos pedir então a Ele que nos ajude, nos capacite, nos dê graça para falar da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ué, irmão, não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, que é a própria palavra. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, Deus, nós estamos aqui nesta hora e te pedimos tua ajuda, tua direção, teu auxílio, para que o Senhor, meu Deus, nos ajude a trazer a tua palavra a esta pessoa que irá ouvir, a este homem, a esta mulher, a este senhor, a esta senhora, a este jovem, a esta família, meu Deus, a esta nação, ó Pai, tanto brasileira ou de qualquer outra nacionalidade, que o Senhor alcance cada continente, cada nação, meu Pai, e as convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, a mensagem que Deus tocou no meu coração está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, onde o nosso Senhor Jesus vai falar a respeito da cruz. Ou seja, tome a sua cruz e siga a Jesus. Aleluia. Mas neste capítulo 9, nós vamos ver Jesus comissionando, né, os 12 discípulos para a missão. Nós vamos ver Jesus ali também, o desejo de Herodes de se encontrar com Jesus. Nós vamos ver nesse mesmo capítulo ali, a primeira multiplicação dos pães. A gente vai ver Jesus perguntando para Pedro, né, o que é que as pessoas dizem a respeito dele. E também nós vamos ver Jesus, né, falando, já predizendo da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí a gente entra aqui aonde vai falar sobre a cruz. Aleluia. Eu vou ler
toda essa parte do versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí, meus queridos, o que é, uma pergunta, seguir, tomar a cruz? O que é tomar a cruz? Eu fiz aqui umas anotações. E o que é tomar cada dia a cruz? Nas Escrituras, a palavra cruz tem diferentes significados. Algumas vezes ela se refere à cruz de madeira em que Jesus foi crucificado. Em outras ocasiões, a palavra está associada a às dificuldades e provações enfrentadas pelos cristãos em virtude da decisão de seguir fielmente a Cristo. Quando o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, se refere às aflições que cada cristão precisa enfrentar em consequência do seu amor a Ele. Algo importante a ser notado é que a palavra cruz nunca aparece no plural e também não é algo imposto a nós, mas sim algo que devemos assumir ou tomar voluntariamente. Louvado seja Deus. Então, meu querido, aleluia, tome cada dia a sua cruz, é a gente saber que iremos enfrentar enquanto nesta vida, neste mundo, estivermos, nós vamos enfrentar as dificuldades que o mundo nos impõe, por conta de desejar seguir a Cristo. As provações, as perseguições, muitas das vezes as humilhações, não humilhação por conta de algo que nós praticamos, mas pelo fato de você, de cada um de nós, de ter tomado a decisão de seguir a Jesus. Porque quando nós, meu querido, entregamos nossa vida a Jesus, nos despojamos das coisas deste mundo e tomamos a decisão de seguir a Cristo, isso não vai agradar as pessoas. Isso não vai agradar, muitas das vezes, aos familiares, que muitas das vezes vão nos virar as costas, Às vezes vai vir a perseguição de onde nós menos esperamos, da família, de um vizinho, de um amigo. Às vezes as pessoas vão nos rejeitar, vão querer nos humilhar, vão dizer: olha aí o santarrão, se acha melhor do que os outros, fez tanta coisa errada e agora diz que é santo. Então, meu querido, o mundo vai nos pressionar, vai nos espremer. O mundo vai buscar os nossos erros para nos apontar, para nos acusar. Mas seguir a Cristo, irmão, sofrer por Cristo
é melhor do que você sofrer por algo que você tenha cometido de errado. Às vezes as pessoas matam, roubam, praticam coisas erradas, mas o sofrimento que elas estão passando é por aqueles atos errados que elas cometeram. Elas estão passando provação, sofrimento, por conta dos atos delas, dos erros delas que elas cometeram diante da sociedade. Mas muitos irmãos e irmãs têm sofrido porque aceitou Jesus como Salvador. Muitos filhos, pais rejeitam: olha, eu não quero mais você aqui dentro da minha casa, você agora é cristão, é evangélico, protestante, não, eu não quero. E aí começa a luta dessa pessoa, que muitas das vezes é rejeitado pela própria família. Os amigos começam a caçoar, no trabalho as perseguições, a indiferença das pessoas, começam a vir os obstáculos. Por quê? Porque você agora é de Cristo, porque a sua mente está sendo renovada, você vai observando que as coisas que o mundo prega são coisas que desagradam a Deus, e você tem que estar andando na contramão do mundo, para se verdadeiramente você quer seguir a Cristo, você almeja um dia adentrar no céu, porque existe uma promessa. Então, se verdadeiramente nós viemos a tomar essa cruz, a cruz de Cristo, né? Que é a cruz do sofrimento, da rejeição, nós vamos passar por isso tudo, meu querido. Nós vamos ser odiados, defamados, muitas das vezes defamados sem razão, apenas por nos dizermos que agora nós somos de Cristo, nós aceitamos a Cristo. Agora eu quero bem que você entenda que seguir a Cristo não é seguir uma religião. Jesus Cristo, ele não veio instituir religião no mundo, não. Ele veio resgatar o homem que está perdido em seus delitos e pecados. Ele veio resgatar o homem para Deus, trazer o homem novamente à comunhão, ao relacionamento com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão de Deus. E essa desunião, esse afastamento se deu lá no Jardim do Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Então, nós temos que tomar esta cruz cada dia, mas não de uma maneira imposta, obrigatória, não. Ela tem que ser uma decisão minha, uma decisão sua. Ninguém pode decidir por você, ninguém pode dizer agora você vai seguir a Cristo. É você, é sua decisão. É algo voluntário que tem que partir do próprio ser humano, da própria pessoa, e dizer: não, eu rejeito agora as coisas deste mundo para andar, para trilhar o caminho de Deus. E o caminho de Deus, meu querido, é um caminho de justiça, é um caminho de paz, é um caminho de santidade, é um caminho de consagração, é um caminho de obediência à palavra de Deus, é um caminho de renúncia, é um caminho de nós negarmos a nós mesmos, nossos desejos, prazeres do mundo, da carne, é morrer cada dia para as coisas do mundo e viver para Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meu querido, nós devemos, seguir a Jesus de forma voluntária. Aleluia. E eu tinha falado na igreja ontem, seguir a Jesus exige sacrifício do ser humano. E quais são os sacrifícios? Uma vida de consagração. Ou seja, você agora que talvez nunca tenha se debruçado para meditar na palavra de Deus, você agora vai
passar a ser uma pessoa a meditar, a ler, a estudar a palavra de Deus. Aleluia. No Salmo 1, o verso 2 diz que, aleluia, que o prazer, o nosso desejo deve estar em meditar, né, de dia e de noite na palavra de Deus. Veja o que diz o salmista. Ele diz assim, Salmo 1: Bem-aventurado, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ora, seguir a Jesus quer dizer que nós agora vamos deixar, né, as coisas do mundo, não vamos deixar que as coisas do mundo nos influenciem, nos distanciem, mas agora nós vamos passar a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, ter prazer nas coisas do Senhor, consagrar na leitura, na oração, abnegação de si mesmo, negar as coisas do mundo, uma vida de oração ao Senhor. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensinou a eles a oração do Pai Nosso. Aleluia. Então, Jesus sempre também, nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, Jesus dando, né, através do exemplo que deve se orar. Jesus ia para os montes nas madrugadas ali, passava horas e horas orando, né? E ele nos dá o exemplo, deixou esse exemplo para nós. Dedicação, meu querido, também é importante. Dedicação à obra do Senhor. Deus nos deu uma missão, a missão de ganhar almas para o reino. Então nós devemos nos dedicar, né, a evangelizar, a ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a nossa missão, ganhar almas para o reino de Deus. Dedicar-se, né, às coisas de Deus. Buscar as coisas do alto. Aleluia. Disciplina, meu querido, e absoluta obediência de forma voluntária à palavra de Deus. Tudo que nós fizermos, meu querido, para Deus tem que ser de forma voluntária. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de forma como uma obrigação. As coisas que a gente faz para Deus tem que ser voluntária. Se você serve na sua congregação, você tem que servir de forma voluntária, por amor a Deus. Se você oferta, tem que ser de forma voluntária, não uma imposição de alguém. Se você dizima, tem que ser de forma voluntária, não uma obrigação. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que levar, né, o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Então, o dízimo, a oferta é para a casa do Senhor, é uma dedicação minha e sua. Para quê? Às vezes a igreja é alugada, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a água, a luz, né? Tem que comprar mais cadeiras. Às vezes vem os dias, né, de comemoração e você precisa às vezes comprar algum presentinho para dar para os irmãos, dia das mães, dos pais, dia das crianças, né? Enfim. E aí você precisa, e tudo isso que a gente vai fazer, irmão, ela tem que partir de forma voluntária. Né? É de forma voluntária, irmão. Tomar a cruz de Cristo é uma forma, é de voluntariedade. É você saber que o mundo vai te odiar. É você saber que seus amigos vão se afastar de ti porque você não anda mais na rodinha dos escarnecedores, com conversas às vezes desagradáveis.
né? E aí vão se afastar de você, consequentemente. Aleluia. O bom testemunho que cada um de nós temos que dar das coisas do Senhor, porque o mundo nos observa. O mundo observa a mim, observa a você, e bem verdade é que nós não somos perfeitos, porque estamos ainda nesta matéria, neste tabernáculo aqui, nesta carne, e que está sujeita, se nós não vigiarmos e não orarmos, a cair, a pecar. Mas Jesus, ele nos adverte, ele diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos estar em constante oração, em constante busca da presença de Deus de forma diária. Uma observação: Lucas ainda enfatiza o aspecto da confiança, né? Dessa confiança na palavra de Deus. Ele também vai falar dessa continuidade, né? Ou seja, do viver assim dia após dia, ou seja, é diário, é dia após dia que nós temos que rejeitar o mundo, temos que negar a si mesmo. E ele também vai falar, né? Aí eu quero entrar em algo que as pessoas fazem, né? Popularmente, ela diz que tem que matar um leão a cada dia, ou seja, nós temos que matar a nossa carne a cada dia, a cada momento, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos tragar. Ele espera um vacilo, meu e seu. Aceitar o convite do Senhor e decidir abandonar uma vida mundana, né? Quando nós aceitamos o convite do Senhor, né? De entregar a nossa vida a Ele, de reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos, a gente tem que entender que esse convite, ele nos diz também que nós temos que abandonar a vida mundana. Seguir a cruz, tomar essa cruz que dá dia é abandonar a vida mundana, é morrer para o mundo, ou seja, é morrer para as práticas mundanas que desagradam a Deus. As pessoas estão aí levadas pelas festividades que o mundo oferece, né? Os shows que muitas das vezes vêm, e aí o ser humano tem aquela vontade de ir para as festividades, mas aí o problema não é você, às vezes você ir para um aniversário de uma criança, de um parente, isso não é pecado. Você pode estar ali naquele aniversário, o importante é que você dê bom testemunho para as pessoas que estão ali. Mas é sempre o que? Em vigilância, né? É você tomar a cruz dia após dia, é você passar a dedicar-se à obra de Deus, às coisas de Deus. Aleluia. Veja o que diz aqui no verso 9, no versículo 62, no capítulo 9, verso 6, diz assim: ao que Jesus asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apta para o reino de Deus. Então nós não podemos, irmãos, ficar olhando para trás, mas nós temos que estar o quê? Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Olhar para Cristo, deixar as coisas do mundo, né? Não se deixar ser contaminado, buscar a Deus, aleluia, buscar mais e mais de Deus, né? Entregar-se voluntariamente à vontade de Deus, seguir o exemplo de Cristo, esvaziar-se de si mesmo, né? Filipenses vai falar, Filipenses 2,7, né? Servir ao invés de ser servido, Mateus 20, 28, renunciar
nossa vontade, né? A vontade da nossa carne. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Aleluia. E aí é a questão, porque existe dois tipos, meu querido, de homem. Aquele que segue o Cordeiro para onde quer que ele vá, Apocalipse 14:4, e aquele, o segundo homem, que segue o Senhor de forma irregular, com o coração dividido, mantendo, né? Ele segue um pouco a Cristo, depois está seguindo as coisas do mundo. Ou seja, a entrega desta pessoa, ela não foi total. Então nós temos que procurar nos entregar a Deus de forma total. Nós temos que pedir a ajuda do Senhor, né? Porque existe em nós uma certa fraqueza, né? É uma luta constante. A palavra de Deus vai dizer que é uma luta entre a carne e o espírito. Ou seja, e a gente só vai conseguir vencer, se manter de pé na presença de Deus, orando, fazendo a vontade de Deus, confessando a Deus os nossos pecados, né? Procurando estar participando das coisas de Deus, dos trabalhos de Deus, porque uma mente vazia, meu querido, é oficina para o diabo, diz aí, né, o ditado popular. Então a nossa mente deve estar ocupada nas coisas de Deus, orando, meditando, pedindo a Deus misericórdia. Segura, Senhor, na nossa mão, não nos deixe cair, nos ajude, que o mundo está de mal a pior, meu querido. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Nós estamos aí em meio aí a no princípio das dores, nós estamos quase no finalzinho dela. As coisas têm se intensificado, né? Algumas pessoas pregam que a igreja vai ser arrebatada. Para outras, a igreja vai ficar na grande tribulação, vai subir na metade. Para outras vai ficar até o final. Mas independente, meu querido, dessa teoria, né, que o homem estuda dentro da palavra de Deus, eu quero dizer para você, se mantenha firme no Senhor. Se mantenha firme. Independente da situação, nós temos que estar orando. Nós temos que estar meditando na palavra. Nós temos que ter uma vida, entregar na mão do Senhor a nossa vida, independente daquilo que venha a acontecer em nossa nação. O Brasil está aí, né? É a Venezuela dizendo que vai invadir, tomar Roraima, ali, porque o nosso presidente abandonou, deixou as pessoas ali ao léu. Então esse presidente aí da Venezuela já está com certas conversas, né? A gente vê que é uma pessoa totalmente perturbada, que quer causar confusão. Então a gente tem que orar, nós que somos brasileiros, pedir para Deus guardar a nossa nação, nos livrar do mal, da guerra, das catástrofes, das pandemias, das doenças, né? Que vão aparecer, porque não se iluda, meu irmão. Não foi só o Covid, né? Com certeza algo pior há de acontecer e nós temos que estar orando por nós, pela nossa família, pela nossa parentela, pelos nossos amigos, vizinhos, pelos nossos inimigos, por aqueles que não nos amam. Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor na vida de todo ser humano, não só na nossa vida, porque nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós não somos um povo exclusivo que, como Israel se achou, porque Deus escolheu Israel para levar a mensagem dele às demais nações. Só que Israel não obedeceu, e por conta da não obediência, Israel, que era para ser um povo para levar a palavra, deixou a desejar e se achava um povo exclusivo, melhor do que as demais nações pagãs. Mas nós não podemos deixar que o orgulho de sermos
filhos de Deus, escolhidos de Deus, venha nos afastar e nos impedir de anunciar a palavra de Deus. Jonas, ele não quis pregar a palavra de Deus para os nivitas, né? Mas Deus ali colocou ele na boca de um peixe devido à sua desobediência, né? Porque ele bem sabia o que o povo nivita era capaz de fazer, o que tinha feito no passado, né? Aquele povo terrível, eles empalavam as pessoas, né? E aí Jonas, diante da crueldade deles, sabendo da crueldade deles, e sabendo que se ele anunciasse a palavra, eles poderiam se converter, Jonas então resolve ali desprezar o mandato do Senhor, mas Deus então o coloca na boca de um peixe e depois o joga ali na cidade de Nivita, porque ele se arrepende, né? E Deus então comissiona ele para pregar, ele vai pregar e aquela nação, aleluia, toda se converte, né? Se humilha com saco e areia, todos. É isso que Deus deseja, que a gente anuncie a palavra, que as pessoas possam deixar abrir o coração para Cristo e venham se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Essa é a minha e a sua missão, anunciar a palavra de Deus, enquanto em mim, enquanto em você há fôlego de vida. Isso não é para a sua glória, isso não é para a minha glória, porque a palavra de Deus diz que toda honra, toda glória é para Deus. Mas bem verdade é que Deus deu ao homem talentos, dons. E esses dons, esses talentos que Deus nos concedeu, pela sua misericórdia, não pela nossa meritoriedade, porque nós não temos nenhum mérito. Diante disso, é Deus quem oferece. Tudo que a gente faz, cada louvor que a gente canta, cada pregação, se você tem um dom de cantar, de entoar hinos, né? De compor música, é Deus que dá. E tudo isso é para a glória de Deus, meu querido. Eu tenho aprendido isso. Que tudo que eu faço, toda oportunidade que eu tenho de pregar, ou até mesmo de louvar um hino da harpa, ou qualquer um outro hino que seja de adoração a Deus, tudo isso é para a honra e glória dele. Porque eu sei que nada sou e posso sem o Espírito de Deus. João Batista, ele disse, convém que eu diminua e que ele cresça. Então eu faço das palavras de João Batista as minhas palavras. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que eu desapareça e que ele apareça. Então, para isso, a gente tem que pedir a Deus a ajuda dele, para que a gente venha desaparecer e ele venha aparecer e ele nos use apenas como instrumento na sua mão para a glória dele. Que sejamos, meu querido, um atalaia, um evangelizador da palavra de Deus, para que possamos povoar o reino de Deus e pedir a ajuda do Senhor para que a gente não caia, né? A gente tem visto aí muitos homens de Deus, mulheres, caindo, mas nós não temos que nos alegrar com isso, irmão. Nós temos que orar para que Deus levante, para que Deus restaure, para que Deus salve, em nome de Jesus. Tudo que eu faço, meu querido, este canal, Comunidade do Discípulo, eu fiz para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho do Senhor. E que este evangelho seja levado a cada nação, a cada pessoa, para a glória de Deus. Eu careço assim como os irmãos, eu careço da oração dos irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa família, que Deus abençoe a nossa nação, o nosso povo, que Deus levante pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças para pregar a palavra dele, e que Deus nos ajude a estar com os olhos, né, no alvo, no autor e no consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pai Santo e querido, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, te agradecemos por este dia, pelo mês de outubro que se foi, este mês de novembro, este ano de 2024. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo vestir, pelos livramentos que o Senhor nos dá dia após dia, pela voz, Senhor, para falar, pelos olhos para enxergar. Senhor, por todos os sentidos, Pai, muito obrigado.
Obrigado por termos, Senhor, onde nos abrigar do sol, da chuva, do vento, de tudo. Obrigado por nos livrar de toda obra maligna, Senhor, debaixo desse céu. Toma em tuas mãos minha vida, da minha família e a vida de cada irmão e irmã e de cada pessoa, Pai, independente da religião, que irá ouvir ou que esteja ouvindo esta mensagem, Senhor. Abençoa as suas vidas, acalma os seus corações, leva paz, salva, liberta, transforma em nome de Jesus. Amém, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o Gilson do canal Comunidade do Discípulo. Dê o seu like, ajude aí esse canal a crescer, nos ajude. Eu conto com o seu like, eu conto com que você se inscreva no canal. Amém? Este trabalho é para a glória de Deus, não para a minha glória, porque eu não sou digno de glória nenhuma. Eu reconheço minha condição e minha posição diante do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus.